Hoje, viajar de avião pela Europa pelo preço de um simples táxi é possível. Companhias aéreas de baixo custo como Ryanair ou EasyJet tornaram a viagem aérea acessível a todos, com bilhetes a preços irrisórios. Mas esses dias podem estar no fim. Os bilhetes ultra baratos estão sendo trocados por tarifas bem mais altas, com diversos suplementos obrigatórios diários, elevando ainda mais o preço. O que está acontecendo com as empresas que revolucionaram as viagens aéreas? E por que o modelo de baixo custo está enfrentando tantas dificuldades? Ele vai sobreviver? É isso que vamos ver em detalhes hoje. Nas décadas de 90 e 2000, ocorreu uma grande reviravolta no setor aéreo na Europa. Antes, voar era um luxo reservado para empresários ou classes altas, com passagens muito caras e serviços de alto nível. Mas tudo isso mudou quando companhias aéreas como Ryanair, EasyJet e mais tarde Wizz Air introduziram um novo modelo econômico baseado na eficiência e na redução de custos. Essas companhias se inspiraram nas aéreas de baixo custo americanas como a Southwest, mas foram além. O objetivo deles era tornar as viagens de avião o mais acessíveis possível, frequentemente mais baratas que viagens de trem ou ônibus de longa distância. Naquela época, era possível encontrar passagens por alguns euros, especialmente com a Ryanair, que às vezes vendia passagens por 10 euros ou menos pela Europa. Você pode estar se perguntando como eles conseguiam oferecer preços tão baixos. Isso era em parte graças a um modelo de redução de custos radicais, reduzindo ou eliminando serviços não essenciais para beber. Aqui estão algumas estratégias que eles adotaram. Simplificação da frota. Companhias de baixo custo usavam apenas um modelo de avião, como o Boeing 737 para a Ryanair ou o Airbus A320 para a EasyJet. Isso reduzia os custos de manutenção, treinamento e operação. As low-cost privilegiam voos diretos entre dois pontos, ao contrário das companhias tradicionais que usam hubs, aeroportos centrais, onde os voos convergem. Isso reduz o tempo de espera e os custos de infraestrutura. Utilização de aeroportos secundários. Ryanair, por exemplo, fez seus aviões pousarem em aeroportos secundários menos movimentados, onde as taxas aeroportuárias eram bem mais baixas. Quando eu morava em Paris, tinha que ir para o aeroporto de Paris-Beauvais. Não sei se ainda é assim, mas era bem distante. Fazer isso permitiu que economizassem mais, evitando congestionamentos em grandes aeroportos como Heathrow ou Charles de Gaulle. Entretanto, o que era interessante é que os passageiros não pareciam se importar com o conforto reduzido ou com os extras pagos, pois poder viajar a um preço tão baixo era revolucionário. Portanto, essas companhias aéreas atraíram novos clientes, como estudantes, jovens adultos, famílias buscando férias acessíveis e viajantes de negócios mais flexíveis. O turismo de baixo custo explodiu com destinos que até então eram pouco acessíveis e, de repente, se tornaram pontos quentes para os viajantes europeus. Barcelona, Praga e Budapeste recebem milhões de turistas anualmente, impulsionados pela nova acessibilidade aérea. Além disso, o modelo econômico dessas empresas não se baseava apenas no preço do bilhete. As receitas também vinham de opções pagas, como reserva de assentos, registro de bagagens e venda de comida e bebidas a bordo. Cada serviço extra era uma nova fonte de receita para as empresas, mantendo os preços dos bilhetes atraentes. O impacto no mercado aéreo europeu foi imediato e profundo. Companhias tradicionais como Lufthansa ou Air France tiveram que revisar sua estratégia diante da concorrência agressiva. Algumas até criaram suas próprias subsidiárias de baixo custo, como a Transavia da Air France Koninklijke Luchtvaart Maatschappij e a Eurowings da Lufthansa. Nós, os passageiros, éramos os grandes vencedores, com uma ampla gama de escolhas e preços cada vez mais baixos para explorar a Europa. Foi a era de ouro das viagens aéreas de baixo custo, quando o avião se tornou um meio de transporte popular e acessível a quase todos. Para ilustrar, nos anos 2000 as passagens aéreas das companhias de baixo custo tinham preços extremamente baixos. A Ryanair oferecia frequentemente promoções com voos intra-europeus a partir de €1. Embora esses preços geralmente cobrissem apenas o voo básico, com taxas extras para bagagens ou serviços adicionais, para um jovem estudante viajando com uma pequena mala, o custo era equivalente ao de uma garrafa de água. Os preços médios variavam de 10 a 20 euros. Em 2023, os preços das passagens aéreas das companhias de baixo custo dispararam. A Ryanair anuncia hoje que os preços médios de suas passagens subiram para 40 a 50 euros. Entenderemos rapidamente o motivo na próxima parte.
CEO. A idade de ouro das companhias de baixo custo, que permitiu a milhões descobrir as alegrias da viagem acessível, foi duramente freada por crises, incluindo a pandemia em 2020. Atualmente, as companhias aéreas de baixo custo encaram desafios inéditos que ameaçam seu modelo de negócios e a manutenção de tarifas atrativas. O principal desafio é o aumento dos custos operacionais. As companhias aéreas de baixo custo, com margens extremamente reduzidas, são muito vulneráveis ao aumento dos custos fixos. O primeiro golpe duro veio do aumento dos preços do combustível, que representa grande parte das despesas operacionais para companhias aéreas. Em 2023, o preço do querosene na Europa subiu mais de 33% em comparação com o ano anterior. Parabéns aos que investiram em petrolíferas como a Total, cuja ação quase triplicou em 3 anos. Estamos organizando um desafio gratuito de 3 dias para quem quer aprender o básico sobre investimentos. Link na descrição. A disparada nos preços dos combustíveis impactou imediatamente as companhias de baixo custo, que geralmente não possuem meios para lidar com esse aumento, como seus concorrentes mais estabelecidos, que contam com estratégias sofisticadas de cobertura de combustível. Além disso, a falta de pessoal qualificado, principalmente pilotos e tripulantes, piorou o cenário. Durante a pandemia, muitos funcionários se aposentaram precocemente ou deixaram o setor, dificultando a contratação de novos talentos. As companhias em Baku, que historicamente eram conhecidas por oferecer salários mais baixos do que seus equivalentes tradicionais, estão realmente tendo dificuldades para atrair novos talentos em um mercado de trabalho muito tenso. Isso causa atrasos e cancelamentos de voos, além de aumentar a insatisfação dos passageiros. O segundo desafio é a mudança nas expectativas dos consumidores. Quando as companhias em Baku dominaram o mercado, os viajantes estavam prontos para abrir mão do conforto para poupar. Mas os tempos mudaram. Em 2023, até os consumidores, em busca de velas baratas, estão mais exigentes. Eles desejam passagens baratas, conforto, flexibilidade e opções ecologicamente corretas. Isso é um dilema real para as companhias low cost. Oferecer mais serviços ou conforto pode fazer com que percam sua vantagem competitiva original. Porém, se não atenderem às expectativas crescentes dos clientes, podem perder mercado para companhias tradicionais, adaptadas às novas demandas, com ofertas econômicas aprimoradas. Aliás, me diga o que você acha. Você prefere o preço ou o conforto? Fiz essa escolha porque, em uma viagem recente a Londres, optei pela British Airways em vez da EasyJet. Com a adição de uma bagagem, a diferença de preço não era tão significativa. A chegada em Londres é em um aeroporto muito mais próximo, comparado às companhias aéreas de baixo custo. O terceiro desafio é o impacto ambiental e as regulamentações. As companhias aéreas de baixo custo também enfrentam pressão para cumprir novas exigências de sustentabilidade. A União Europeia introduziu medidas como o Plano Fit for 55, que obriga as companhias aéreas a usar combustíveis mais limpos e reduzir emissões de CO2. Isso também eleva os custos operacionais, visto que os combustíveis sustentáveis são bem mais caros que o querosene tradicional. Além disso, com a crescente conscientização dos passageiros sobre o impacto ambiental das viagens, alguns optam por outros meios de transporte, especialmente trens, principalmente na Europa, onde a rede ferroviária é bem desenvolvida. Mas o Eurostar ainda é mais caro que o avião, pelo menos partindo de Lyon. As companhias de baixo custo, assim, estão em uma situação bastante delicada. Elas enfrentam não apenas as turbulências causadas pelo aumento dos custos e as expectativas dos consumidores, mas também uma concorrência feroz das companhias tradicionais que estão se tornando cada vez mais agressivas em termos de preços, como veremos em detalhes. Enquanto que as companhias de baixo custo se adaptam à nova realidade com a entrada de outro competidor no mercado: as companhias aéreas tradicionais. Estas últimas, muitas vezes consideradas menos ágeis e mais caras, também sentiram a pressão das companhias de baixo custo nos últimos anos. Porém, frente aos desafios das últimas, as grandes companhias históricas acharam a chance de revidar com novas táticas. Para enfrentar o crescimento das companhias de baixo custo, essas empresas criaram ofertas econômicas ou básicas, uma nova categoria de serviços minimalistas que se assemelha à abordagem das rivais. Essas ofertas proporcionam passagens mais baratas aos passageiros, mantendo as vantagens das companhias tradicionais, como programas de fidelidade, redes internacionais mais amplas e maior flexibilidade. Embora esses bilhetes sejam mais caros que os da Ryanair ou EasyJet, muitos viajantes preferirão pagar um pouco mais para ter vantagens adicionais,
e evitar as taxas inesperadas das companhias de baixo custo. Aliás, isso aconteceu comigo recentemente e aparentemente é novo. O check-in no aeroporto é pago com as companhias de baixo custo. Mesmo tendo pago previamente pela bagagem, fui cobrado 30 euros por não ter feito o check-in na cidade. Esse tipo de inconveniência também pode afastar o público dessas companhias. Paralelamente, as companhias aéreas tradicionais investiram massivamente na melhoria da experiência do cliente, especialmente para os viajantes de negócios, que, embora menos numerosos após a pandemia, continuam sendo uma fonte crucial de receita. Isso inclui programas de fidelidade aprimorados, lounges mais confortáveis e serviços prioritários, benefícios que as companhias de baixo custo não podem oferecer. A mudança de estratégia das companhias tradicionais dificulta a situação das de baixo custo, pois os viajantes que antes buscavam apenas preços baixos começam a ver essas ofertas econômicas como uma alternativa atraente. Às vezes, quando somamos todos os extras, como bagagens, refeições ou escolha do assento, os voos de baixo custo podem acabar sendo tão caros, ou até mais, do que os das companhias tradicionais. Com tudo o que acabamos de ver, fica claro que o modelo de baixo custo como conhecemos deve evoluir para sobreviver. Algumas empresas apostam na diversificação de receitas, ampliando serviços pagos a bordo ou desenvolvendo ofertas para mercados emergentes, como Europa Oriental ou Oriente Médio, onde a demanda cresce. Por exemplo, a Transavia lançou um voo para Dubai. Outros buscam reinventar sua abordagem através da digitalização e otimização da experiência do cliente, com processos simplificados e automatizados para maior redução de custos. O futuro das companhias de baixo custo é incerto, mas, na minha opinião, não estão condenadas. A capacidade de adaptação será essencial para superar este período turbulento. Se conseguirem reinventar seu modelo considerando as novas expectativas dos consumidores e mantendo preços competitivos, poderão ter um novo fôlego. Mas uma coisa é certa, o tempo dos bilhetes de 10 euros acabou. Falando em fim, a Disney, que atualmente está brincando com fogo voluntariamente e provocando sua própria queda, vai sobreviver? Nós discutimos isso neste vídeo.